Dona, há uma dona que mandou uma experiência que ele teve aí no, na live, eu acho que foi anteontem, ok? De sábado, que ele contou, né? Depois acabei esquecendo que eu queria comentar com ela, ou então em público. Mas aquele momento parece que é momento de oração com aí no TikTok. Então aí a pressão é muito grande. E acabei esquecendo. Pressão no sentido de ficar atento para ouvir as demandas e mandar a palavra. É muito forte, pá. É? Gaspar, pergunta ainda à tua mulher. Ela entendeu o quê? Ou então você entendesse o quê? Tá quase, né? Águas verdes, muito forte. A Esmeralda, um tsunami de avivamento. Pode voltar a mandar essa experiência aí, tá? Isso é avivamento. Isso não é brincadeira, não. Isso é tsunami espiritual. O tsunami do avivamento. Não é o transbordar de um rio, não. Esse é o transbordar do mar. E depois vem o transbordar do céu. O céu não transborda, né? Hum? Então, tá muito frio aqui, meti casaco. Estou também com coffee. Enquanto que o meu café não esfriou, eu vou tomar, é? Ô Antônio, não deixe o café esfriar. O Guiné é o único que recebe quando toma o café. O café já matou quem? Mandou Pelé, né? O rei do futebol. E também o quem? O Bento, não? Eu acho que o Bento não. Francisco Bento. Ah, o Silvio. Sabe, antes de vir aqui, vi a fotografia dele. E eu falei, o homem está no inferno. Agora mesmo, apareceu a foto dele no meu telefone. E eu disse, nesse momento está no inferno, o homem. As riquezas não puderam lhe livrar da condenação. Como poderias escapar da condenação do inferno? Ó raça de víboras, ó serpentes e escorpiões, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Pensaram que escapariam? Porque ele vive, posso crer no amanhã, e ele vive. Temor não há. Diga amém. Ainda não saudei, né? Ah, Lula é o herói da bandidagem. tá amarrado. Ah,
Vocês ouviram aí? O Lula é o herói da bandidagem. Amém? Vocês ouviram? Lula é o herói da bandidagem. Eu entrei, respondi ao Manuel Gamboa e disse: esse é o povo que eu resgatei com meus joelhos. Estou à espera do segundo povo. Vai chegar o dia. Só sei que há um número 5. Há um número 5 na colheita. Sei lá se é quinto andar, se é quinta hora ou quinto monte. Gaspar, apareceu o número 5. Minhas visões sempre incompletas para me dar mais trabalho. Sabe por que que eu sou assim? Ou ele lida comigo assim? Para que vocês pudessem entender que existe mesmo no homem 100% humanidade. Como disse que é o Tiago, que ele tinha as mesmas paixões como nós. Eu também tenho que trabalhar, ouviu, Lohima? Tenho que chorar, tenho que buscar para receber a revelação. Senão seria tão fácil, né? Já imaginou um homem, né, que está vindo do céu? Aquilo seria como se fosse os crentes do raba cheia, aqueles que têm a possessão na mente. É só colocar a cabeça na cama. Aqueles já têm binóculos. Aqueles que têm olhos abertos. De tanto adorarem as imagens. Sabia disso? As pessoas que adoram muito as imagens, eles depois os olhos se abrem. Se não for olhos da alma, é do espírito. Tem os olhos do espírito e tem os olhos da alma. É muito forte. Os olhos do espírito é sonhos, visões, não com olhos abertos, ao dormir. Hã? Agora imagine se o homem não tivesse a gemer como vocês em tudo. Um dia eu falei assim: tudo que eu conquistei na minha vida foi resultado de muito trabalho. Nada eu recebi e que veio do nada. Sempre trabalhei. Todas as bênçãos, todas as conquistas, todas as manifestações de Deus, quero dons. Vê só, por exemplo, o dom de cura. Precisei 14 anos para ter o dom de cura. 14 anos a chorar. Eu pensei que depois de 7 anos eu poderia ser visitado. Depois, não. Parti para os 10. Não aconteceu. E também desisti de quê? De esperar em um tempo programado. Quando eu desisti, fui surpreendido. Só mais tarde fiz as contas. Eram 14 anos. Hoje já tinham passado 14 anos. É muito forte, né? Deus te põe no quê? Na distração, depois te visita. Quando há ansiedade, ele não vem. Não que ele muda, o tempo ele determinou, mas ele te leva a você a desejar antes, bem ansioso, depois de você sofrer tanto, depois você se ministra a você próprio. Não. Assim, uma mulher que está a pedir para ter filho, para Deus lhe dar filho, aqueles não é qualquer uma. Aquelas pessoas que estão
a ser testadas, ok? Tem pessoas a serem testadas nessa área e tem pessoas que não é que é teste. Demônio só, expulsar o demônio, sei lá, confessar o pecado, uma coisa assim. E vai conseguir quebrar o pacto, as cordas de ferro que meteram na barriga dele. Agora, há pessoas que estão a ser testadas. Não há oração, não há nada. E se a pessoa está a ser testada, veja que a ansiedade é muito grande. Não é por causa do teste. Toda mulher em si, toda bênção traz isso. Toda promessa. Então, aí depois, a pessoa fica ansiosa, esperando pelo cumprimento da palavra de Deus ou então a manifestação da promessa. Quando mais ansiosa estiver, mais estará longe do cumprimento da palavra. Mas vai chegar um momento que ele vai se conformar com a situação. Não é com o mundo, não. Vai crescer e vai entender que a sua ansiedade não mudou nada e a maturidade também faz parte ou conta nisso. E a pessoa vai se descansar na palavra de Deus. Fica tranquila e quieta. Quando assustar, já era. Então, é isso que aconteceu comigo. Primeiro, falei em 7, não, primeiro foi 3. Eu achei que em 3 anos eu seria visitado com poder. 3 disse, não, 3 não, não existe nada 3 na Bíblia. Na Bíblia tem 7. Achei que os 7 anos eram muito importantes. 7 anos. Hein? Salomão construiu a casa de Deus. 7 anos. Mas que é 7 anos? Jacó trabalhou para a sua mulher. Depois lhe deram as duas. E tem mais vários setes aí. E eu achei, como eu tinha feito uma mescalação com os pentecostais, não que fui pentecostal, mas pessoas que vieram do pentecostalismo e que também estiveram mais próximo de mim. Então eles gostam muito do simbolismo, vivem muito dos números, dos símbolos e o resto. Não que não existe, existe, mas para eles tudo é mentira. Tudo é letra, é carne. Então eu parti para os 7 anos, esperei nos 7 anos, nada. Eu disse não, eu acho que é 10 anos. O que aconteceu em 10 anos? Calma aí. Quem é que. Algo na Bíblia aconteceu depois de 10 anos, né? E eu esperei em 10 anos. Trabalhei os 3 anos para os 10 com muita força. Quando bateu 2014, não aconteceu o esperado. O esperado. Mas que algumas coisas aconteceram. Mas quando nós queremos algo, todas as outras coisas que vão acontecer não vão convencer a pessoa por causa do desejo muito forte que ele carrega. E o desejo era o poder. Em 2014, comprei o GAN, primeiro carro. Depois comecei a namorar. Consegui uma boa. Saí da igreja. Voltei para no meio da população. Ou então na aldeia. Fui alugar casa. Voltei a congregar os putos comigo. Então alguma coisa aconteceu. Saímos da Quinta Rita e fomos para aí onde está o Panzo.
o vazio da Quinta Rita ficou na Quinta Rita, aí a igreja começou já a ficar lotado, pelo menos 100 pessoas ou 70 cada domingo, já era algo muito grande. Já tinha a minha lua, tirei cartas, hein? Já tive motorizado no passado, agora subi para carro. Estão entendendo, né? Mas como isso não era o desejado da minha alma, isso não me contentou. Mas só que não por causa das bênçãos, mas o tempo me fez já um homem experimentado. Já não determinei mais prazos. Não falei 14 anos, Deus vai me visitar. Ignorei. Falei comigo mesmo, sofri muito com esses números aí. Agora vou esperar, venha o que vier. Se for agora, amém. Se não for, eu vou esperar. Então, em 2018, eu estava numa tenda a dormir, a orar até. Uma tenda bem pequena, 2 pessoas, bem apertado. Mas como é minha boa, não tem problema, pode ficar apertado. Ok? A terra está muito bem escandalizada. Estão a dizer, Deus tem mulher. Eles falam que Moisés também foi Deus. E é Deus. O bem Samuel tentou compreender. Não ouvi, me falaram isso, que ele começou a dizer, não, epá, eu entendo que essa é a linguagem espiritual. Quer dizer, estava a me defender, né? A dizer que ele se tratou, que ele é Deus, por causa da dimensão espiritual. Quem ouviu essa entrevista? Que existem dimensões de Deus. É isso, né? Ele só ouviu. É verdade, existem essas dimensões. Ele entendeu. Existe a dimensão dos deuses. Quem sabe a dimensão dos deuses? Começa a partir de que dimensão? Dos deuses. Manuel Luemba também ouviu. Estela. Deuses, 11. Os 4 ventos já são deuses. Você não sabia? Os 4 ventos do céu são deuses. Por isso, os anjos na terra. Sim, Evandro. Os anjos caídos na bruxaria são adorados como deuses. Esse é o deus do futebol que vocês estão a ver alguém. É o 7. Hã? Existe deus de futebol, deus de guerra, deus não sei de quem, deus. Tudo isso. Deus de entretenimento. Aleluia. Então, feito isso, o bandido estava a querer dizer, não, epa, eu entendo também a linguagem espiritual, a Bíblia chamou de Deus aqueles não sei quem, existem dimensões. Me falaram, logo entendi que ele estava a falar o que existe no espírito. Feito isso, eu estava mais já calmo, tranquilo, e estava na tenda, aliás, e me apareceu Deus. E Deus me visitou e veio me dar poder. E ele me disse que ele me entregava as folhas da árvore da vida para curar as nações. E ele me disse, vai e entrega ao povo e o povo vai ser curado. E eu recebi. Eu criei. E eu fui, alguns meses depois, ou semanas, sei lá, o poder se manifestou. O primeiro milagre tinha que ser. Já existia milagres, né? Aqueles que eu digo de consolo, espontâneos, acontece hoje ou não acontece hoje. Estou a falar, quando começou a fluir, tinha que se marcar aquele dia.
Ou então o dia que eu tive a visão que eu recebi as folhas. Tinha que marcar. Eu perdi o hábito de escrever por causa da frustração. Antes, já vos contei, né? Onde eu estava a dormir ou a orar, tinha lá uma caneta e um caderno. Na madrugada, desperto, estou a escrever a visão. E esse caderno também roubaram. Naquelas andanças do monte, não sei o que, deixar as coisas na civilização, desapareceu. Tinha lá muitas revelações, muita profecia, muitas promessas, tudo estava aí. Tudo, eu fazia algo, propósitos, tudo estava marcado aí. No dia X comecei um propósito, que terminou no dia X. Orei 7 horas, orei 14 horas, orei não sei quem. Fiquei no monte X dias. Bebi água, comi jinguba com bombom 20 dias. Bebi água com cheiro de limão. Vocês conhecem aquela água que tem cheiro de limão? Já não existe mais em Angola. Água com cheiro de limão, chamada pura. 20 dias a beber água com cheiro de limão. Um bruxo me convidou e me atacou e quebrei o jejum. O feiticeiro foi pregar na igreja dele, me deu trabalho bem grande. Ele que tinha um deserto, naquele dia a igreja cheia, não tinha espaço para pôr as pessoas, que é para me dar trabalho. É? Ele ainda dizer, apóstolo, é incrível, é muita gente. Outros não podem entrar, estão lá fora. Vem me anunciar. Está cheio, mestre. Ah, apóstolo. Outra gente está lá fora. Afinal de contas, aquilo era que o gaio do Satanás, é que cooperou, trouxe aquela multidão, que é para me cansar. Então eu, como já estava no 20º dia, era o 20º dia, já estava debilitado. E eu disse, não, olha, eu como estou em jejum, não vou fazer imposição das mãos, mas eu vou ministrar à distância, vou mandar a palavra. O Rufino estava lá, estávamos juntos com o Rufino. Ele me implorou, não, papai apóstolo, tem que expulsar os demônios. Esse povo está muito endemoniado, está pesado, está carregado. Então, orar mesmo assim, é... Epa, eu também, em vez de dizer que não, eu disse, menos ninguém na experiência, ama. Eu mesmo entrei com, com a minha experiência. Gente, uns começaram a vir das casas para vir lhes orar. O diabo mandava, vão. Eu aí, queima, sai. Demônios a manifestar me dá trabalho. Quando terminei a reunião, estava totalmente debilitado. Debilitado. Ainda me deu a mulher dele para lhe acompanhar lá no 30. Eu vivia no Zango 3 e a mulher vivia no 30. Agora imagine. Sair do Golfo 2, ir até o 30, deixar a mulher dele voltar. Eu a gemer, parece que ia desmaiar. Tive que clamar a Deus. Eu senti desfalecimento. Lhe deixei, manobrei, voltei. Aquilo eu pedi a Deus para me aguentar. Pai, não permita. Não tinha ninguém para quer me ajudar a conduzir. Manobrei, fui até o Zango. Fui orar. Ei! Piorou. Piora, pai, ajuda-me. Nada. Estou a levantar. Estou a falar na menina. Menina. Faz funs. E agora? E é urgente. Vais comer? Já vou. Bateu um fungo com... Tá vendo quando o fungo em Angola é de emergência? Já sabe qual é o que é? Aquele fungo aí, rápido. Quem sabe?
É? Não, o conduto do fungo, o molho, qual é? Não, de tomate mais. Nada, não é o fungo, estou a falar. É chouriço com ovo. Vocês não entenderam? Vocês tipo não são de Angola. Ovos, isso é rápido. Não pode mais. Não, eu é que lhe mandei. Porque vou cozinhar para carne. Eu vou esperar carne. Oh, estás maluco? O quê? Eu vou morrer, oh, menina. Faz, compra chouriço. É correr só aí. Pega chouriço, pega ovos, põe já tudo, hein? É, então, isso tudo estava registrado. Mas esse caderno depois desapareceu, né? Então, eu recebi o poder de curar depois de 14 anos de guerra. Mas ainda assim, veja só você com muito poder e não tem povo. Isso é desgaste. É frustrante. Não, porque já na mesma condição antiga, como já tinha poder, a igreja estava cheia. Mas porém uma igreja daquela pequena, cheia, é pouco povo. Por isso o pastor do sétimo dia, que ficou curado com azeite da igreja, perguntou na obreira, hoje agora é uma dona. Mas se a vossa igreja não tem espaço, né? Como assim? Não, esse poder todo, como é que vai ter espaço? Ou cadeiras vazias? Ele falou, bué de cadeiras vazias. Como assim? Ele, o pastor, falou assim, ah, já entendi. O povo ainda não entendeu. O dia que vão entender, não vai ter espaço. Ele falou, esse azeite, no sétimo dia, se eu levá-lo na minha igreja, você não pode imaginar. Ele pediu, queria que eu lhe consagrasse uma garrafa que é para levar no sétimo dia. A Popa Obreira já lhe falou, não, isso só funciona na nossa igreja. Isso não funciona fora da nossa igreja. Essa vozinha também. Só funciona lá. No outro lugar não. Ok? Então, feito isso. Mas ainda assim é frustrante ver milagres acontecerem na hora e ainda no deserto. Mas pronto, faz parte da caminhada. Então precisei mais 4 anos com poder e desses 4 anos tira lá, sei lá quanto tempo do coronavírus e do tempo de igrejas fechadas até o que fica. O poder que se move no homem e no meio da igreja não tem nada a ver com o povo que nós temos. Você sabe muito bem. O mundo está doente. As pessoas estão doentes. Veja só, por exemplo, no TikTok. Por que entra algumas pessoas se a África e o mundo está doente? São as guerras. Curas gratuitas. Mas não vêm. O poder que se move no homem e em vocês, que eu vos dei, é para fazer reuniões em terrenos céu aberto com milhões, não é milhares, milhões. 3 milhões de pessoas, 2 milhões, estádios, 11 de novembro lotado, é só o culto de domingo, não é uma convocação, só um culto normal. Mas não.
Olha o deserto do que fica. Que fica foi inaugurado em 2021. 5 anos com muito poder, não conseguimos transbordar o que fica. Não conseguimos. Mas como? O inimigo é muito forte? Não. O inimigo é usado, incitado a se fazer muito forte para a ruína dele. Eles pensam que eles é que estão a amarrar. Eu tive uma visão com uma senhora aí também, do serviço secreto, parente, parente da minha mulher, que ele me apareceu e ele me disse assim, olha, eu sou do serviço secreto há muito tempo. Na tua igreja colocamos lá muitos agentes da secreta. E eu lhe perguntei, qual é o propósito que vocês lhes colocaram lá? Ele disse para impedir o crescimento da igreja. Ouviu? Todos que estão aí da secreta são feiticeiros também. Esses são os endurecidos, incitados por Deus para impedir as pessoas de vir para a igreja, chotarem as pessoas. Ouvi que tem uma até que liga para as pessoas, e ainda é obreira. Liga para as pessoas para lhe dizer não vem mais aí. Que ele anda atrás das pessoas, tira os números discretamente e liga, ele controla, a pessoa é nova, lhe pede o número, parece que ajuda, e depois lhe liga a lhe ameaçar. É melhor você não vir mais aqui nessa igreja, cozido, tudo aquilo aí. E uma jovem que escandalizou-se. E a jovem parece que lhe ameaçou também alguém. Estava para vir para lhe fazer exposição. A jovem já não quero vir. Eu acho que eles se aperceberam e lhe ameaçaram. O jovem tem medo. Ouviu? Mas até esse ponto é porque lhes foi dada autoridade. Quando Deus dá autoridade aos teus inimigos, o que vão te fazer? E não pensem vão te fazer o que ele não mandou. Mais ou menos, vituperem-o, vão te vituperar. Desprezem-no, vão te desprezar. Fechem as portas, vão fechar as portas. Seja humilhado, vai ser humilhado. E pode ir mais além, né? Seja preso, seja morto. E assim, Jesus chamou esse hora a hora das trevas, em que as trevas recebem poder. Por isso Jesus falou assim a Pilatos: nenhum poder terias contra mim se do alto não te fosse concedido. Viu? O que eu estou a pregar é bíblico. O alto concede poder aos nossos inimigos para nos provar, para nos tentar. E enquanto não terminar o tempo que o alto determinou, não há oração, não há fé, não há propósito, não há atitude, não há determinação que vai mudar a situação. Agora, isso tudo é importante no meio da aprovação. É importante a oração, manter a fé. Não vai mudar a coisa, mas para te manter, para você não desfalecer. E no tempo determinado, tudo muda. Veja só, eu dei um exemplo agora aqui, né? Que eu pensei em 3 anos teria o poder. Parti para 7. Ia fazer propósitos terríveis. Dos 3 para 7, aquilo foi loucura. Dos 3 para 7, vocês não têm noção. É loucura. Quero jejum, quero orações. É o período que eu mais orei na minha vida. Até 2011. E não pense que parei. Estou a falar só dos 7 anos, né? Então eu acreditei que quando completar 7 anos, seria visitado por Deus. Em vez de ser visitado, fui levado no deserto. Ouviu? Aquilo que Tiago fala, que cada um é tentado segundo as suas concupiscências. A ansiedade, a ânsia era muito grande de ser visitado, de ver o poder, de ver o avivamento.
Então isso me levou a ser tentado para o deserto. Quando completei 7 anos, esticaram a corda. Até o bocado que eu tinha me tiraram com ele. Não eles, mas aquele que lhes deu poder. Eu estava nas matas a gritar. Eu sei, sempre estás comigo. Senhor, também sei. E quando eu estou a falar das minhas experiências, estou a pregar. Quem quiser apanhar, vai apanhar. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Eu preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Ouviu? Eu não desfaleci, mas as minhas forças foram renovadas. Chorei, limpei as lágrimas, continuei a marcha, parti para os 10 anos. Quando os 10 anos passaram, ainda bem que fui consolado com 10 anos, mas fiquei mais maduro e a maturidade levou-me a ser mais concentrado e não ficar muito ansioso pelas coisas. Aos 14 anos, fui surpreendido, sem ansiedade. Eu não estava a acreditar que fui visitado e recebi poder. Então, ainda nem tinha se manifestado, mas eu acreditei que já era. Já recebi. Fui na igreja, não mudou nada. Não mudei das minhas convicções. Fui na igreja, sabe, olha aí. Fui no primeiro culto que eu fiz, eu disse comigo, bom, já recebi as folhas, agora eu vou ver o poder a se manifestar. Nada. Domingo, nada. Parece 2 semanas ou 3 consecutivas, ainda na mesma secura antiga. Epa, é incrível como Deus, como diz a brasileira, o agir de Deus é lindo. Quando menos esperava, se manifestou. E quando Deus se manifesta, quer no seu poder como na sua glória, todo mundo vai ver. Todo olho vai ver. Você vai esconder as manifestações aonde? Pelo menos aqueles que me acompanharam, que sabiam como eu era, viram que alguma coisa tinha acontecido. Notaram. E o povo até começou a conversar. E começou a trazer doentes que eles não traziam. Começaram a convidar os vizinhos doentes e a darem um testemunho da verdade, a dizer, olha, na nossa igreja isso aqui é brincadeira. Meu pastor vai te orar. E as pessoas como não pagavam nem táxi nem nada, viviam mesmo aí próximo. Ou na mesma rua, ou na rua a seguir. Vinham acochar e voltavam a andar. As talas, os feitiços, de não sei quem, doenças, miomas, tudo a ser removido. Só com um toque. Então, todo mundo deu conta. Por isso eu lamentei, né? Eu recebo o poder em 2018, no final de 2018, e em 2020, tempos fechados. Eu falei, ainda agora que fui visitado, estou a desfrutar do poder, vou ter que encerrar os templos. Como não entendi? Que a porta que Deus abrir, ninguém pode fechá-la. E vocês que estão a vir comigo no deserto, sabem o que estou a falar. Não há barreiras. Estou a falar a vocês que participaram da igreja virtual. Não há barreiras, ou não existem barreiras para o poder de Deus se manifestar. Mas ainda assim, o poder que nós carregamos não é para ter aquele povo. É muito mais do que isso.
Angola está doente, Luanda está doente, o mundo está doente. Mas não querem ir, porque não acreditam, ok? Mas não pensa que isso vai continuar assim. Não, não vai. Há um dia da visitação de Deus, no tempo aceitável que eu vi. E é um dia da salvação. O dia que vier o tsunami. O tsunami espiritual. Isto é, as águas do mar quando invadirem a terra. Não estou a falar o mar físico, espiritual. A avalanche da presença de Deus. Quando o mar for despojado. Então, vamos nos lembrar dessa trajetória toda. Como hoje eu estou a vos contar da trajetória até aqui. Por isso, Jesus disse no livro de João 4:43. Depois disso partiu dali e foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, aonde da água fizeram vinho, e havia ali um régulo cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E disse-lhe o régulo: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo, saíram ao encontro dos seus servos e lhe disseram, ou anunciaram dizendo: teu filho vive. E ele perguntou: a que horas se achar melhor? E disseram: ontem, às 7 horas. A febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém? Estão a entender? Não, você não sabe por que eu vos trouxe essa mensagem. É para vos mostrar que a palavra de Deus está a se cumprir nos vossos dias. O profeta não tem honra na sua pátria, na sua terra, entre os seus parentes. Todos os meus parentes, são poucos. A maioria são mundanos, religiosos, estão na igreja só porque sabem que o tio, o mano, é o manda-chuva, vão lá passear e tal. Não pode falar mal, porque senão vai perder os benefícios. Até luta, esses lutam. Lutam. Parece o Domingos que me falou ontem que ele ameaçou, ele polícia ameaçou alguém lá na rede social. Eu falei: ô rapaz, não faça isso. Ouviu? Então, sabe, você não tem noção o quanto a palavra está se cumprindo nos vossos dias. Na pátria e entre os seus parentes. Olha o que está a acontecer entre vocês. Isso não criou nem espanto,
nem admiração, nem motivo para reflexão. Nos vossos dias, nos dias em que o pecado se multiplicou, nos dias em que o mundo se tornou mais mundo do que há 2000 anos atrás. Mas ainda assim, ninguém parou para meditar nisso, pensar, refletir, fazer colóquios e dizer como assim, em pleno século XXI, um homem manda uma palavra e a palavra se realiza. Ninguém fez isso. Até mesmo vocês que estão me acompanhando estão como que dormindo. Já estão enfadados de ouvir e verem milagres. Hã? Eu acho que não, né? Eu acho que vocês viram agora uma mudança, principalmente aqui no Zoom em mim. Não é que eu me enfadei, porque antes eu gritava, aleluia. Faz parte. Sei lá, se é maturidade, mortificação. Estou ouvindo milagre que está a acontecer, estou em silêncio. Mas não pensa que esfriei porque não estou a exuberar. Não. Pode que o meu físico não manifestar isso, mas o meu interior, ele manifesta. Então, a Terra está a experimentar o poder que há 2000 anos os judeus experimentaram. Eu disse, essa é a segunda vez que alguém aparece na Terra e que manda a palavra e a palavra se realiza. É a segunda vez. Jesus de Nazaré, Elias Marcelino Mário Bento, o chamado Kialunga. Uma palavra nos 4 cantos da terra. Eu vos falei que existem territórios e os territórios um difere do outro. Há um território onde a palavra não prospera e em outro prospera. Há território onde o jugo é maior que outro. Há território... Está a entender? Mas não há Índia, não há China, não há América, não há nada. Aliás, estão aqui as americanas. A África é direto. Porque me foi revelado assim. De hoje em diante, tua palavra não terá oposição na terra. Em todos os lugares da terra. E temos visto isso. Muçulmanos. Se um budista pedir palavra, a palavra vai lhe curar. Uma coisa inédita acontecendo no vosso meio. Ninguém pensou nisso. Ninguém. Estão como que dormindo. Ninguém comenta disso. Ninguém. Bom, mas já comecei e eu disse, esse é o tempo deles. Eles estão a pensar que fecharam, impediram. Não, eles estão a tapar o sol com peneira. Não é possível impedir o agir de Deus. Só o próprio Deus é que pode fazê-lo. Então, Deus está atrás disso. É Deus que está a fazer isso. Para que se vá mais longe. Faraó aconselhou Moisés para não ir longe. E os faraós dessa geração também queriam que eu não fosse longe. E por desejar ir longe, eles também estão a dizer, então, queres ir longe? Então não vais ir. Não vais, por quanto você quer ir longe. Se você aceitasse não ir longe, a gente liberaria tudo. Mas como você quer ir longe, então é guerra que você pediu. Agora vai ter que suportar.
Nós preferimos suportar o opróbrio, o deserto, para chegarmos longe, do que deixarmos, aleluia, de ir longe e aceitarmos as lentilhas, os tesouros da impiedade, as coisas dessa vida, as manifestações de Deus, que cedo vão passar. Estão a entender? Mas que ninguém está a questionar. É poder. Palavra. Sabe o que é falar uma palavra e a palavra acontecer? E não é ocasionalmente, ou uma vez a outra. 24 sobre 24. Quer dizer que é uma unção permanente. É um poder permanente. Uma palavra. Uma só. Mas a nação está adormecida. Os parentes itens. Mas como nós desejamos chegar longe, e Faraó diz que para nós não irmos longe, e nós desafiamos Faraó, então aceitamos pagar esse preço. E esse longe é no topo do sol. Não é no meio sol. Amém? A que horas aconteceu isso? Às 7 horas. A mesma hora. Isso é muito forte. A mesma hora que ele mandou a palavra. O teu filho vive. Ele queria que Jesus fosse na sua aldeia, sei lá, vila ou cidade. E Jesus lhe mostrou que eu tenho poder. Quando você está a me implorar para ir contigo, para pagar as passagens, o bispo José lhe pagaram as passagens para ir para Angola ou para vir para Angola. Lhe pagaram passagens, não sei quantas vezes. O homem também queria pagar passagens a Jesus, para Jesus ir curar o filho dele. O régulo. Eu não sabia antes que o régulo são sobas. Sabia que era uma autoridade, sei lá. Os moçambicanos aplicam, chamam o soba de régulo. Muito bom, pá. Aqui é soba. Viu? O régulo creu. Não disse, não, eu estou a te convidar para irmos, vou pagar as passagens para ir lhe orar. Está a me falar que o teu filho vive? Não, eu creu. E quando chegou em Caril, a que horas aconteceu isso? É muito forte, né? Queria ver se pode ser que já estava curado antes, para dizer, não, então você já estava, não tem nada a ver. Na mesma hora. Oh, aleluia. É muito poder. É muito poder. Tem alguém que mandou uma mensagem agora aí. Isso aqui ainda não abri. Porque você não abre, mas você já pode ler. Quando estão a cair. Nesse telefone que já sabem, né? Que é uma máquina. Ele me disse, meu pai é brasileiro. Blasfemou, falou mal de ti, ofendeu, agora está com câncer. Por favor, cura ele só. E eu vou mandar a palavra. Estava a orar na altura. Por isso ainda não mandei, mas vou mandar. Ouviu, o rapaz que estás aí? Uma só palavra será enviada de Angola para... Mas os meus inimigos, eles sabem disso. Que o homem tem muito poder.
Isso não é poder, é muito poder. Esse é o último, não o último estágio do poder, não estou a falar o último nível do poder, mas segundo, quem me acaba de falar isso é o Mário. O Mário e Arcanjo, como entende muito dessa guerra, disse que quando um homem manda a palavra acontecer, isso é espanto para eles. Nem mesmo os deles já teve alguém, estou a falar falso profeta, bruxo, teve alguém com esse poder, ou então equiparado, tá entendendo, né? Teve Joshua, por isso não usava telefone para ligar para as pessoas, para lhes mandar palavra. Os brancos tinham que ir até lá na Nigéria. Os africanos tinham que apanhar avião. Ouviu? Muito poder. Esse é quem? É a Isha ou Mesaque? Muito forte, pá. Ele me disse assim, ao escrever-se. O pai disse que recebeu o poder em 2018. Eu, em 2020, eu já estava despedido da minha família. Queria morrer, mas me apareceu alguém que me disse, viva. E eu vivi. 2000, não sei quando. E 18 mesmo, em novembro. E só me conheceu em 2021. Quer dizer, em 2021, quando ele me viu, e ele falou, uau, este homem que me deu vida, hein? Muito poder. Mandar uma palavra é um estágio muito forte. E isso é antigo. Digo, desde que recebi as folhas da árvore foi mesmo assim. Só que talvez ainda não tinha a noção. Por isso, quando se fechou no coronavírus, foi já um algo. Foi exercitado o poder, porque o meio era aquele. Não que antes do coronavírus não usei, não mandei palavra, não sei o quê. Mas foi mais usado esse poder de mandar palavra quando se fechou as igrejas. Ouviram? Muito poder. E ainda não se manifestou o segundo poder. Só o primeiro é assim. E eu disse que é um segundo poder que em breve vai se manifestar. Sabe? Eu estava a orar outro dia. No espírito. Estava a pedir o batismo, o revestimento do poder. E eu completei. Não, mesmo no espírito. Aquela de completar é outra petição. Eu dizia, batiza-me com teu espírito como ao santo dos santos. Quando é que Jesus Cristo foi batizado com poder? Me falou ainda. Quem sabe? Hum? No batismo das águas? Nem pensar. No deserto? Jesus recebeu o batismo no céu. É esse batismo aí. É esse que ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ok? Gaspar, aquela virtude que Jesus saiu com ele no deserto, é esse que eu saí com ele também no deserto. Então vê tudo, se compara. Ouviram? Gaspar entendeu sim. Depois da sétima dimensão.
Pensei que estavas a falar sétima estrela. Entenderam? Esse poder que ele anunciou depois da ressurreição, é esse o batismo do Espírito. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu também estou a esperar. Quando eu alcancei a sétima dimensão, há 4 meses atrás, eu vos contei, me foi dito, permaneça na sétima dimensão. E não acrescentou. Mas você já sabe, tem uma palavra escrita, até que do alto sejais ou sejas revestido do poder. Oh, meu Deus. Hoje voltei a repetir a mesma oração, já não no espírito, eu, no físico, com entendimento, aliás. Batiza-me com teu espírito, como o santo dos santos. O resto fica só para mim. O dia que se manifestar, vamos falar o que eu queria vos falar. Ok? Aleluia! Por isso, a paciência é uma arma, uma virtude muito grande. A própria Bíblia diz que depois de haver feito a vontade do Senhor, vocês precisam de paciência. Pois o que há de vir, virá. E se tardar, vocês devem esperar. Pois o meu justo vive pela fé. Mas a terra não se espantou, não questionou. Entre eles, nos lugares escuros da terra, falam disso. Falam disso. Mas quando saem de lá, desprezam isso diante dos seus escravos. Até negam esse poder. Assim eram também os judeus. Nas suas reuniões, falavam do poder de Jesus. Este homem opera muito poder, muitos milagres. Mas diante do povo, falsos milagres. Amém? Os falsos profetas são o maior problema da manifestação do poder ou então do reino de Deus do que os políticos. Por isso, os falsos profetas foram levados a grandes dimensões espirituais. Eu já sabia disso. Porque eles é que mantêm o povo na escravidão. Eles é que são os carcereiros das cadeias de Satanás. Eles é que arrastam as multidões. Eles é que têm as cadeias. Por isso, foram investidos. O Espírito me revelou e me disse assim: cadê onde anda o Caco Felipe? Ou o que é feito do Caco Felipe? E comecei a ter uma visão e eu lhe vi com um chapéu, parece um bandido na mata, andar sozinho na mata. E uma voz disse: Caco Felipe, o mais fraco entre eles todos. Eu assustei. Oh, esse é mais fraco. O mais fraco. Diga-me. Então, para despojar o valente, tem que maniatar o valente. Essa é a regra do despojo. E nós vamos despojar o valente. E vamos. Mas antes, vamos
Amém. A que horas aconteceu? Às 7 horas. À mesma hora. Isso é muito forte, pá. À mesma hora. Estamos a viver esses dias. Agora, vocês vão ver um poder que vai se manifestar na terra. Que Jesus recebeu e foi igual no céu. E só mandou na terra um pouquinho só. Porque os homens não têm estrutura para aguentarem aquele poder. Só ele que tinha estrutura. Os apóstolos não tinham estrutura para aguentarem aquele poder. Mas agora eu já tenho estrutura. Diga amém. Muito poder. Todo poder. Ontem eu falei, se o poder no reino, do reino de Deus se limitasse somente em curar os enfermos, então seríamos os mais miseráveis. Ainda bem, desta vez é para sujeitar até os reis. Aleluia. Ainda bem que é muito mais do que uma cura. É para repreender os reis. Ainda bem. Por isso todo o poder. Me foi revelado também hoje as mortes entre os blasfemadores. Não vai parar não. Eu vi os pentecostais no cemitério a enterrarem um cadáver. Eu vi a urna. Era uma urna de luxo. Eu comecei a controlar para ver a fotografia que estava em cima da urna para reconhecer. Estava tudo branco. Foi ocultado. Mas eu vi o Sadraque. Sei lá se ele estava a chorar ou era ele que morreu. Mas via o rosto dele. Ele agora é o que está mais a aparecer à frente para chorar, né? Se tornou agora o comandante dos funerais. Hã? Eu vi. Não é brincadeira, não. Eu vi. Isto eu vi. A era tem que ser limpada. E os trigos têm que ser colhidos. É, mídia? As agências estão a faturar, né? A era tem que ser limpada. E o trigo tem que ser ajuntado nos celeiros. Tarde uma hora. Não ficaram em silêncio? Agora vão chorar. Vão gritar. Já começaram. Luiana. Não é 7.8. 7.4. Os terremotos. A América Latina é o epicentro da guerra. Hã?
América Latina. Magnitude 7.4. Na Colômbia. E o Brasil só está a receber os tremores da terra. Ouviram? É guerra nas partes mais profundas da terra. As placas estão a chorar porque tem guerra nas regiões da sombra da morte. Guerra nos céus, guerra na profundidade. Hã? Haverá muitas viúvas e órfãos. Que as viúvas mais novas se preparem para arranjarem maridos. Não casa com uma viúva que foi, o marido foi julgado. Você solteiro, cuidado. Hã? Quando eles começarem a vir, tem que investigar muito bem. Se se você casar com uma viúva que foi amaldiçoada através do marido dele, estás mal. Tem que averiguar. Teu marido era pastor. Qual igreja? Quando te falar igreja, você, algo, algo. Ele pergunta, fala-me, como é que ele era? Ah, não, eu não acreditava na voz. Olha, tô aí, ó. Ele foi julgado. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Epa, o problema é que você nasceu com eles filhos amaldiçoados. Você vai vir me dar trabalho. Ok. Grande terremoto. Esse que aconteceu na Venezuela foi o segundo, foi 7 quanto? Ponto 4 também, né? Ou 5? Ah, aquele foi 5. É muito grande, 7.4. Até que estão a remover os corpos, ou então à procura dos subterrados. Tuas histórias me fazem chorar de emoção, homem. Isso cria em mim uma paixão. O homem, esses não sabem o que lhes espera. Esses homens da CI vão se arrepender amargamente. Eu tive uma visão, o que você vai lhes fazer não é de bom. É verdade. Alguém me mandou uma visão hoje, é um pastor, que ele viu muitos servos da STN ficavam malucos e que eram de serviço secreto. Até pastores com, como é que digo? Pastores com conhecidos que já têm, ganharam um espaço, um nome entre nós. É, e eu lhe falei, a queda do quarto monte traria essas consequências. Mas ele me disse, mas quando saí da visão, os rostos que eu vi sumiram. Ouviram?
Loucura. Aleluia. Tá, nós temos um trabalho muito grande aí no TikTok. Sei lá porquê, Gaspar. Quando terminei de orar, lembrei-me do TikTok. Eu disse, tem que curar as pessoas no TikTok. Tá doce no TikTok. Amém? Eu sei que não estou sozinho neste meu caminho. Eu sei que apesar das tentas, quantas pessoas estão na live? Até mesmo provação. E na hora do perigo, 927. Casa tá cheia. Não bateu um capa. Um capa só quando convoca. Aqueles sei que já não trabalham mais porque ficaram desempregados. Só entram quando você lhes convoca. Como um jornalista que não tem mais matéria para anunciar. Amém? E na hora do perigo, você está bem perto. Quando tem algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador. O dono do universo. Ligam já os TikTok agora. Chame o povo da África. Qual é a nação que está a entrar mais esse dia, Gaspar? Parece que é a África do Sul, né? Uganda e África do Sul. Eu sei que não estou sozinho. Nigéria também. Neste meu caminho, você vem comigo. Eu sei. Ouviram a mensagem que me mandaram agora aí? Me manda ainda. O que que você viu? Você disse eu vi o que você vai lhes fazer. Viste o quê? Ah, era o quê? Será que é o mesmo testemunho do pastor? Testemunho de dois. Muita loucura, né? Alguém está doente aqui no Zoom? Eu vou te perguntar a que horas isto aconteceu. E você vai falar a hora que eu mandei a palavra. E eu vou responder sim. A mesma hora que eu enviei a palavra. Hã? Todos vocês que estão doentes, como esse povo gosta de escrever, eles estão a pensar que eu tenho tempo para ler todos os pedidos. Não é possível. Tem 900 e tal. Já imaginou ler 800, 700 mensagens? Para muitos, pensam que quando eu ler é que ele vai ser curado. Põe a mão no lugar de enfermidade. Põe a mão no lugar de enfermidade. Todos vocês. Agora recebam a cura. E você que está a interceder pelo teu filho, marido, sobrinho, pai, mãe lá fora, não importa qual é o país, cidade, bairro, rua,
Receba a cura. In the name of Jesus. Reçois la guérison. Receive healing. Healing significa cura. Recebam a cura. Ok? Recebam a libertação dos vícios. Quer a vocês, quer aos intercedidos por vocês. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus vos abençoe. Recebam o que vocês estão a pedir. E Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores Ele levou. E tu que me ouves, também teu parente está curado. Teu conhecido está curado. E tu que me ouves, estás curada. Ok? Se ajoelhares para entregar a garrafa de vinho, se você ajoelhar diante de um homem, mas como já o fizeste na tua ignorância, recebe a paz. Não volta mais a fazer isso, tá? Nessas cerimônias aí, na África, passa como é que é? Muita, há um termo próprio. Tem coisas escondidas da adoração ao diabo, ou então ao serviço de Satanás, tudo camufladamente. Mas, porém, estás livre. E porque estás livre, estás curada. Estou a falar cura da falta de paz. Aleluia. Vocês que já me fizeram pedido, se você voltar mais a fazer pedido, vais dormir quente hoje. Ok? Queres dormir quente? Você que é novo, sabe como é que se dorme quente aqui? Vai só te repreender, pode passar uma semana, não vai ter sono. O outro rapaz criou coragem. O meu sobrinho Azarias me disse: vou morrer. Eu falei: por quê? Aquela repreensão. Oh, mas a repreensão foi de leves. Ei! Ele me disse: não passa a fazer isso, vai nos matar. Tenta só repetir outra vez o pedido. Vou te repreender, vais ficar. E não pense que vou ficar falar muita coisa, só uma palavra só. Vais ficar uma semana, corpo quente, lábios quentes. Se ir no hospital, vai acusar paludismo. Mas não tem nada. Insônia. Então, Pop, vocês estão a lidar agora com o espírito, tá? Eu agora sou um Apolo. Desde o dia que eu alcancei o nível de Apolo. Hein? 70% sou mais espírito do que homem. A humanidade só ficou 30%. Não brinque. Eu se falar, até o que mata tá aí se entregar, tá pensando que é brincadeira. Dá a mão, mulher. Tá aí se entregar. A palavra não falha. E ao que era menino solo, já não é mais menino, é um solo. Solão. Mande o vosso testemunho. Faz teste você que estava se sentindo mal, que já foste curado. Faz teste. Procura a enfermidade.